Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar. O programa que tem um canal no YouTube, o canal no YouTube que tem um programa. E hoje falando de mais um assunto muito interessante para abrir esse mês de junho. E ao meu lado, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham o programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Hoje o assunto são elas. São elas? São elas. Agora que são elas, é isso? Sempre são elas, desde sempre. Tá certo. Mas hoje eu vou falar bastante sobre as mulheres e o esporte, com ênfase no Campeonato Mundial de Futebol, que começa nessa sexta-feira na França. Pode apresentar as convidadas. Primeiro eu vou apresentar lá do cantinho a Natália Pérez, que é jornalista do Globoesporte.com, aqui da Baixada e do G1. Tudo bem, Natália? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rafaela. Todo mundo que está ouvindo e assistindo também. A gente também. Prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é esporte. Que eu gosto mais ainda por ser esporte feminino. Falar da participação da mulher no esporte. E bora tocar esse programa aí. Maravilha. E aí do lado da Natália, a Rafaela, que a gente já se conhece há tanto tempo, e agora acho que é a primeira vez que a gente divide um programa, né, Rafaela? Boa noite. Boa noite, verdade, né, Ted? Tanto tempo, você e o Anderson aí nessa jornada, e é a primeira vez que a gente pode compartilhar essas ideias, falar sobre esporte. Eu, assim como a Natália também, a gente já até falava antes, fora do ar, eu não lembro a minha vida sem esporte. Aquilo de... Eu sou filha única, meu pai não teve um filho homem, então eu era a companhia das madrugadas de Fórmula 1, das manhãs cedinho do vôlei. Campeonato italiano. De tudo. Quem gosta de esporte assiste tudo, né? Não é só futebol. E claro que eu não perco as minhas madrugadas vendo NBA. A gente vai dar um trechinho aqui. Ela quer falar das finais da NBA. A gente vai conversar um pouquinho aqui com a Rafaela, com a Natália também, sobre basquete aí. Não é o feminino, é o masculino, né? As finais da NBA entre o Toronto Raptors e o Golden State Warriors. Hoje tem o jogo 3, a partir das 10, né? A partir das 10. A partir das 10 da noite, o jogo lá em Oakland, na Califórnia. E eu queria começar perguntando até começar com a Natália, ela que cobre pelo Globoesporte.com, eu vejo muito as matérias dela sobre esporte e muitas justamente focam mulheres no esporte, né? Eu vejo muito isso no teu material. Como é que você tem enxergado o teu olhar de jornalista, primeiro falando da região, para a gente depois partir para o geral, né? Como é que você tem sentido o esporte feminino na Baixada Santista, Natália, pelo que você tem, pelas coberturas que você tem feito, pelas pessoas que você tem entrevistado? Bom, antes, só uma correção, que eu sou estagiária da Tribuna. Na verdade, eu não faço texto para o Globo Esporte. Para o Globo Esporte é o Paulo Natário. Perdão, me enganei. Mas sem problema. É que a gente trabalha tudo junto, então é como se fosse a mesma coisa. Tranquilo. E, bom, eu entrei no jornalismo pensando nisso, assim, de dar voz às mulheres, de ver o esporte através do olhar feminino e vendo as mulheres, entendeu? Principalmente futebol, que é minha grande paixão, assim, no esporte, que é o esporte que eu mais gosto, mais assisto. E eu já entrei, então, na faculdade com esse pensamento, com esse intuito. E esse ano eu comecei a cobrir esporte regional, que eu comecei a conhecer mais as atletas da região. Fui além do futebol, né? Que antes eu ficava muito futebol internacional e tal. E agora não, eu estou conhecendo mais as esportistas daqui. E eu sinto que tem atletas que nasceram aqui, na Baixada Santista, Vale do Ribeira, que representam a cidade. Tem atletas que não nasceram aqui e também representam, né? Santos, Praia Grande, São Vicente, enfim. E eu vejo como muito forte, natação principalmente, né? Um esporte que tem muita atleta mulher representando mundialmente, não só nos campeonatos nacionais e estaduais. E
natação, tênis de mesa, temos atletas paralímpicas também, bastante. Tem a própria Vanessa Cristina, que Já veio o foi programa. campeã. também. Muita gente boa, uma muito baita de uma bacana. atleta. Enfim, e também tem essa nova lei que foi aprovada, né? Não sei se vocês estão por dentro da igualdade equiparação das no... premiações, Isso, né? A gente isso. trouxe, inclusive, o Rui De Rossi, ele falou... Ah, legal. a Que gente foi trouxe na ocasião o autor o Rui e a Rosecler Costa, a Iron Man, né? Que a gente show. para debater isso, né? Foi até o Anderson um dia que o Anderson apresentou o programa sozinho, né? Que estava em outra empreitada para o canal Só Esportes, aí ele apresentou o programa. Show. E, enfim, é uma lei necessária, né? Conversei com algumas atletas depois que ela foi aprovada e elas falaram que na Baixada Santista não tinha muito disso. É em Santos, né, que a lei foi aprovada. Sim. Elas falaram que não tinha muito disso, nunca passaram por isso, mas é bom ter garantido, né, que o pagamento seja igual para homens e mulheres. E, enfim, é isso. Assim, lógico que eu não menosprezo atletas homens, logicamente, mas Claro. por todo o histórico, assim, das mulheres, principalmente no futebol, de todo o preconceito, enfim, das batalhas que elas enfrentam até hoje, enfrentavam muito mais antigamente, eu gosto de dar voz a elas, de falar sobre elas, de colocar elas em destaque. Maravilha. Ô, Rafa, falando agora do futebol, especificamente futebol feminino, até acertar essa nomenclatura, que na verdade não existe futebol feminino, futebol é o mesmo para as duas, né? Masculino Seleção e masculina e feminino, seleção feminina Uma diferença de futebol. regra, não é nada. Você imaginar que o futebol, as mulheres não podiam praticar, eram proibidas por lei de praticar futebol até o final dos anos 79, né? 79. E hoje, até por conta do Mundial, né, que vai começar sexta-feira, acho que nunca se falou tanto da seleção feminina, das jogadoras do Brasil quanto agora. Como é que você vê essa acolhida, ainda que momentânea, que a gente não sabe como vai ser depois, até em função do resultado que o Brasil vem a ter no Mundial, mas como é que você vê essa acolhida aí da mídia, patrocinadores, você vê a operadora de celular fazendo comercial, fabricante de material esportivo fazendo comercial sobre futebol feminino? Olha, ainda acho que é uma realidade distante, né? O TED também e você acabavam indo nos treinos. Acho que se a gente voltar 10 anos para trás, né? A gente tinha sereias no auge, né? Sim. Com a Marta, com a Cristiane. Exato. A gente teve essa honra de vê-las jogar aqui em Santos, né? Mas mesmo com esse mote, e até só rapidamente estendendo para o futsal, que tinha o Falcão na mesma época, todo mundo jogava na mesma época. Neymar, Marta e Falcão, verdade. todo mundo aqui em Santos. Mas a gente via que o apelo era completamente diferente. Eu cheguei a ir cobrir uma final das sereias em Barueri e... Na Libertadores, você foi? Isso. Ah, sim. E aí a gente via que na própria cidade ainda tem isso, né? A Natália, acho que acompanha o dia a dia, pode depois falar melhor. As sereias não estão conseguindo usar muito a vila, o futebol feminino acaba sendo não visto, eu acredito que não por falta de divulgação. Com menos seriedade, você acredita que Eu acho que com menos torcedor seriedade, habitual, porque eu venho de televisão, então as oportunidades que eu tive de poder acompanhar e trabalhar foram em televisão, tanto na Record como em afiliada da Globo. E assim, a gente observava que a cobertura, a importância, por mais que a emissora desse, o público não tinha essa receptividade, não tem essa mentalidade ainda. Sim. Acho que agora é um marco, né? A gente vai poder acompanhar de casa. A gente está vendo que a emissora de TV está investindo forte, colocando o time número 1. Né? O maior narrador do país está aí, vai narrar os jogos do futebol feminino. Acho que isso é uma vitória, até profissionalmente. Se você perguntar para ele tudo que ele fez, com certeza o Mundial Feminino vai ser a primeira vez. Então, Vai ter mulher comentarista. vai ter mulher Exato. comentarista, um time todo feminino. Mas eu acredito assim, a gente que frequentou muito o campo de futebol, o tratamento dado é muito diferente. Então você vê um atleta de futebol iniciante com 16 anos ganhando 10 mil reais, enquanto para uma jogadora ganhar 10 mil reais, ela tem que ter tido uma história muito longa. Né?
Exatamente. E assim, até fora do país a realidade é um pouco diferente. Eu vivenciei um pouco isso nos Estados Unidos. Meu irmão de criação mora lá. A gente chegou aí a assistir um jogo feminino, os jogos são lotados. O pessoal vai no estádio, tem essa cultura. Não é porque a WNBA, os outros esportes assim são vistos com mais seriedade. O que eu acho que falta é o torcedor também dar importância. O pessoal fala assim, jogo de mulher, não vou assistir. Então, exato. só essa... Menospreza. Né? Só menosprezar já é um problema. Então, acho que a gente tem que ver com mais seriedade. E outra, a gente tem a Marta aí, campeã do mundo mais do que os homens. Eleita, se não me engano, 6 vezes. 6 vezes. Não por menor do muito mundo. tempo, né? Acho que na próxima Copa ela já não vai mais estar. Exatamente. Ela tem a minha idade, 33. Eu até pensei que nessa eu já vi a Marta com um pezinho ali fora, Eu também. sabe? Ela se também. lesionou agora, Mas, né? exato, bom, Na próxima vai ter a formiga. com certeza. Não, A Formiga vai imagina, estar oitava 45 Copa. anos. Do jeito que ela Ela tá. 7 vezes já foi para a Copa, né? Exatamente. Então, se a gente... A Cris também... E recentemente, Anderson, até com a tua pergunta vai de encontro uma outra situação. A Cristiane recentemente veio ao público falar de uma depressão. Sim. E parte dessa depressão era justamente por conta da satisfação profissional. Porque, imagina, o atleta... pressão, né? Da pressão. O atleta está no auge, joga muito bem, conquista título, mas não é reconhecido. É muito louco, né, isso? Verdade. Porque você vê que o objetivo elas alcançaram. Quando você joga, você quer ser campeão. Elas já conquistaram tudo e, mesmo assim, falta ainda um reconhecimento, falta ainda mais atenção. Você falou do patrocinador. A gente está vivendo, a minha opinião, daqui a 10 anos, acho que os únicos veículos que ainda vão estar em loco é a televisão e a internet. Talvez a gente não tenha, infelizmente, mais o rádio, porque a internet está tendo essa potência, né? E quanto mais os anunciantes têm esse interesse, maior as chances delas se expandirem nas novas mídias digitais, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está aqui numa rádio, mostrando pela internet, e é o futuro. Né? Então, tomara que elas tenham sorte e as próximas gerações não sejam tão prejudicadas. É verdade. Você estava falando da final da Libertadores 2010, né? Que essa que foi em Barueri, Santos e Everton. Foi 1-0 pro Santos. E no ano anterior foi na Vila, né? O Santos fez 9 na final. Era na mesma época dos meninos, né? Que era 10-0. 5-0. No ano anterior, exatamente, mas bate aquele período. E você, essa coisa de utilizar o gramado, você vê, eu não me lembro se teve alguma razão extra em termos de jogos, agora de cabeça eu não lembro. Em 2008, as Sereias fizeram uma final de Copa do Brasil em Eurico Mursa, eu fui cobrir. Santos e Sport, foi 3-0, o Sport TV transmitiu, inclusive. O Odinei Ribeiro, que narrou, ele estava lá em Eurico Mursa, ele transmitiu para o Sport TV. E até aproveitando que você jogou esse gancho da coisa da cobertura, né, Rafa, Natália, a pergunta vale para as duas. Quando eu comecei em A Tribuna, quando o Anderson também começou em A Tribuna, a quantidade, acho da minha parte um pouco, acho menos ainda, você via muito menos mulheres cobrindo esporte, e principalmente futebol. Eu ia num treino do Santos, de repente tinha uma moça, se tivesse duas era uma novidade, porque às vezes tinha uma por rádio, às vezes uma por televisão, e às vezes a que vinha por televisão fazia geral também, porque você tem que fazer aquele giro aí, hoje você está em esporte, às vezes ela não conhecia, outras conheciam mais, outras conheciam menos. A Vanessa Faro, que era setorista do Santos. Exatamente, foi em 2002, 2003, Martins, até 2005. E eu queria perguntar para as duas se no trabalho de vocês sentem mais receptividade dos repórteres homens, e até dos próprios atletas, e das atletas e dos atletas nas entrevistas que vocês notam uma receptividade, um tratamento melhor do que, de repente, de histórias que vocês ouviram de tempos atrás que as mulheres cobriam o esporte e não tinham tanto um tratamento igualitário, digamos assim, às vezes em relação aos homens? Bom, eu nunca tive nenhum problema, assim, tanto com colegas de trabalho, quanto com entrevistados, fontes, enfim. Mas eu escuto histórias, assim, bem pesadas. Da própria Vanessa Faro, que eu trabalho com ela fala que era bem difícil, que ela ouvia certas coisas. Até hoje em dia mesmo, a Gláucia Santiago, que é a setorista agora do Santos, ela, no Twitter dela, não tem muito tempo, ela relatou um negócio que ela ouviu no estádio, que assim... Xingada, essas coisas e outras um xingamento coisas. forte, assim...
Eu não me recordo o que foi, não, mas não e assim, é bem recorrente, né? As meninas ainda escutam muito, principalmente repórter de campo. Principalmente, porque no estádio eles acham que é terra de ninguém. Pode e fazer tá em tudo, multidão e acha que não vai ser reconhecido e que pode falar o que quiser. Pode ser racista, pode ser machista, e não é bem assim, né? Não é porque tá com um monte de gente em volta que você pode fazer o que As você pessoas quiser. ficam mais valentes, né, em grupo. Ficam, né? ficam, exatamente. Mas eu nunca, graças a Deus, nunca tive problema com isso. E se tiver, eu vou me impor, logicamente, com né? Não certeza, vou abaixar a cabeça, porque não tem mais espaço para isso. Nunca deveria ter tido. Mas, assim, não tenho nada para dizer assim dos meus colegas de profissão incríveis. Nunca fizeram distinção entre um homem. Eu acho que a tendência é cada vez mais, né? Diminuir essa distância, Ainda né? tem umas pessoas que lamentável que Por aí, não né? evoluíram, mas comigo particularmente não. E você, Rafa? No meu caso, eu fui atleta amadora de basquete. Eu comecei a jogar com 9 anos, parei com 18 justamente para fazer jornalismo. Então, a minha realidade era assim. Muitas das pessoas que eu entrevistei ao longo da carreira, que eu estive presente, eu já conhecia. Por conta de competição, de jogo ou de árbitros, enfim, de círculo social mesmo. Quando eu comecei como jornalista com 17 anos. Então, era muito nova. Então, na verdade, assim, eu ouvia, nossa, mas você é muito nova. Só que eu sempre costumo dizer que a melhor resposta é o trabalho, né? Então, quando você começa a conversar, a falar, claro, com respeito a todas as opiniões e ninguém é melhor do que ninguém. O teu trabalho te impõe, né? Mas o teu trabalho acaba Se impõe, se impondo, né, nas situações. Então, por exemplo, eu comecei a frequentar o Santos no último ano da faculdade, eu tinha 20 anos. Sim. Você esteve lá na tribuna também, para quem Sim. não sabe, a Rafa ficou um mês lá com a gente, o Anderson não estava em a tribuna ainda, foi Verdade. em 2004, a gente foi no mês da Eurocopa, inclusive. Exatamente, tanto que minha primeira matéria escrita foi com o seu Orlando Tavares, né, saudoso Orlando. Ah, sim. Que Portugal foi para a final e aí a gente, sim, e aí eu escrevi uma matéria, fiquei toda empolgada, e eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito de perguntar. Então, as situações que eu vi, por exemplo, essa foi minha passagem por impresso, depois foi em televisão. Sim. Em televisão, assim, é o que a Natália falou, é complicado, porque as pessoas sabem quem você é e você não necessariamente sabe quem são as pessoas. Sim. Então, como eu ia bastante no CT e nos jogos... Então, o seu rosto já estava, entre aspas, as pessoas marcado, me respeitavam. Mas, assim, claro que você tem que se impor em algumas situações, principalmente com torcida. Eu costumo dizer que eu tive sorte. Porque eu acho que, independente de você ser jornalista, você tem o seu time e tal, então eu não sofri esse assédio que hoje o pessoal passa. Mas a gente observa situações em geral, né? Ainda existe o machismo, claro. A gente não pode... A própria Ana Thaís Matos do Sport TV, da Globo, acabou de passar. Nas redes sociais. Exato. Eu cobri basquete também no interior, pela TV Diário, então o pessoal era bacana. Eu acho assim, quando tem o respeito... tudo vai bem quando você me respeita, eu te respeito, opinião, postura e beleza. Uhum. Infelizmente, nem sempre é assim, mas deveria. Nas passagens que eu tive, graças a Deus, se você ouve alguma graça, assim, infelizmente acontece, eu acho que ou você se cala ou você se impõe. Existem essas duas situações. Porque se você vai discutir, aí a coisa aumenta e aí é pior. Mas você precisa se impor. Sim. Respeito, aqui não, estou trabalhando. Mesmo porque ainda é um ambiente masculino. Não dá para a gente falar... As mulheres estão ganhando espaço, mas tem muito menos do que deveria. Né? Um salário de uma mulher comentando de esporte, narrando esporte, repórter de campo, não é o mesmo de um homem. E deveria. Então, a gente ainda... Né?
lida com essas situações que precisam ser revistas. Em vários setores, né? Essa equiparação salarial de homens e mulheres que fazem a mesma função e ganham salários distintos. Com isso certeza. tem em vários setores. Até mesmo na seleção masculina e feminina americana, que a seleção feminina é muito mais vitoriosa, assim. que a masculina tem essa diferenciação. Imagina que... Mas sabe o que eu acho, meninos? Até aproveitando o gancho, e a Natália é bacana porque eu me vejo você há 10 anos atrás, assim, a gente fazendo estágio naquilo que a gente gosta, tendo o primeiro contato com os atletas. O bacana é que os atletas, principalmente aqui na Baixada, o pessoal é muito acolhedor, né? Acho que Isso é verdade. acho que vocês devem partilhar dessa opinião. O pessoal é receptivo. A gente até falava antes da Lígia, né? Pô, a Lígia já foi para 4 Olimpíadas. A Lígia Silva, para quem não sabe, mesa tenista. Ela é super conhecida e a menina se encontra na rua, ela é a mesma pessoa. Então, isso é bacana da nossa região, assim. No interior isso também. Então no interior a mesma coisa. Eu estive lá pela IPTV, a gente via que o pessoal se encontra no barzinho, se encontra no restaurante, tem respeito. São menores das cidades, né? As cidades são menores, né? E por que eu sou mulher deveria ser diferente de você que é homem? Exato, entende? Então, é a imposição que faz a diferença. Até não sei se ia falar disso. Você ia fazer uma pergunta? Não, pode falar. Não, porque elas estavam falando a respeito de valor. A gente falou de valores, né, de equiparação, só para se ter uma ideia da disparidade, né? Ano passado, quando a França foi campeã do mundo, ela ganhou 38 milhões de dólares. Se o Brasil ou qualquer outra seleção ganhar a Copa do Mundo feminina, vai ficar com 4 milhões de dólares. E olha só, e ainda comparando, olha só, esse valor de 4 milhões é um quarto do que o Brasil levou da última Copa do Mundo, que o Brasil foi desclassificado nas quartas de final. E o valor gasto pela FIFA em premiação com as mulheres é 1% do valor da reserva para competições? De competições que a FIFA tem. Olha, 1%. 1%. É inacreditável. E ainda dizem que tem um trabalho de valorização do futebol feminino. Nesse e tal. pique aí. Nesse caso, Tá difícil. a coisa não é bem assim. E como é que vocês veem a seleção brasileira feminina, assim, para esse Mundial? Como é que tá chegando? Qual que é a expectativa de vocês para essa competição? Vamos começar, Natália. Minha expectativa é que bem ruim, assim, porque, bom, o Brasil vem de 9 derrotas seguidas nos últimos 9 jogos, então, assim, uma comissão técnica sem confiança, é um time sem padrão de jogo, tudo Marta resolve. A Tem Marta jogadores, dependência, né? Marta Já dependência. vi em algum lugar. Exato. Isso é igualzinho, né? É igual. Exato. E, enfim, eu não sei o que vai ser do grupo, porque o Brasil divide grupo com a Itália, Jamaica e Austrália, que é o bicho-papão, né, da chave. Que eliminou o Brasil em 2015. Que eliminou o Brasil. Nas oitavas, né? Nas oitavas. Exato. E eu acho que o grupo do Brasil é um dos mais equilibrados. Eu acho que é desse grupo que vai sair um dos terceiro colocados que vão avançar, né? Mas eu fico com medo, de verdade, disso, de não conseguir avançar da fase de grupos, porque é um time que não funciona. E não é porque a geração é ruim. Meu, a gente tem a melhor jogadora do mundo, eleita 6 vezes melhor jogadora do mundo no time. A gente tem a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos no time. Camisa 10 do Barcelona. A gente tem camisa 10 do Barcelona. A gente tem essas meninas novas aí, a Ludmilla, a Geise. Pô, jogam um bolão as meninas nos clubes delas. Como que não funciona? É um problema técnico grave. Não era pro técnico que tá lá estar lá. Problema do técnico. Do técnico, do coordenador Oswaldo da Alvarez, seleção o Vadão. também. Já começa, né, Natália, Rafael, Anderson, que eu acho que o grande erro da CBF, queria até que vocês comentassem até, a respeito de estar o Vadão lá. Você tinha o Vadão num determinado momento, chamou-se a Emily Lima, ela não ficou tanto quanto gostaria por uma série de problemas, não dela, mas por parte ali do comando. Isso ficou claro, né, que ela foi chamada, mas parece que chamaram a contragosto e fizeram de tudo para mandá-la embora, para chamar o Vadão de volta. E a CBF com isso acabou perdendo
um passo importante da história. Porque pô, você ter uma... É um passo óbvio até. Porque você ter uma técnica mulher nesse caso... E até, Natália, Rafael, o que vocês comentassem até em cima do que a Natália falou, essa experiência que o Brasil tem com Marta, com Cristiane, com Formiga, até que ponto isso é bom e até que ponto isso pode ser ruim também? Eu acho que essa questão de experiência a gente sabe que não ganha jogo, né? Tanto que a gente pode, fazendo a comparação com a seleção masculina, os últimos fracassos. Eu acho que o que falta a gente olha e pensa assim, a seleção feminina vai ser a salvadora de todos os problemas, porque tem a melhor jogadora do mundo, você tem uma excelente meia, você tem jogadores que jogam juntas há muito tempo e se conhecem. Só que tudo isso no papel é bonito de se ver, só que na prática não funciona. Eu acho que falta uma identidade tática, é o primeiro ponto. Uma hora está jogando com 3 zagueiras, uma hora está jogando com 2, uma hora está no 4-4-2, uma hora... A mudança de esquema tático já foi provado no esporte como um todo, de que quando um time não tem essa identidade tática, ele não avança. Porque cada hora é uma coisa. Eu acho que essa questão de ótimas... É necessário saber variar, mas tem que ter uma com base. Com certeza, você tem que ter uma base. Exato. Até, ultimamente, é o que tem acontecido com o time masculino do Santos. Essa diferença aí de identidade tática. Mas eu acho que o problema vai além. A Marta é uma jogadora muito nova. Ela tem a minha idade de 33, ela já deu indícios de que vai parar e que só vai jogar a Olimpíada no máximo. Então, vamos lá, ela vai se aposentar com 35. A gente tem... o Brasil é um time envelhecido. Sim. A média de idade das outras seleções que vão disputar esse Mundial é de 25 anos. A do Brasil é muito maior. Então, a gente observa que já vai ser um páreo duro. O Brasil ele tem tido campanhas ruins. Em 2011 caiu nas quartas, depois agora em 2015 já caiu nas oitavas. Então, a expectativa agora é que vamos torcer para passar da fase de grupo, né? Isso é muito complicado, você ir para um Mundial já sabendo que você vai ser uma coadjuvante. Uma coadjuvante, como a gente vê na Copa do Mundo masculina, aqueles times que você já olha, esse daí não vai passar da primeira fase. É complicado. Para uma seleção que tem o peso do Brasil, que você falou do técnico, aproveitando o gancho, eu acho que essa mudança é péssima. A gente até comparando com as Sereias, o grande sucesso das Sereias foi justamente o técnico, o Cleiton. Cleiton Lima. Né? Ele é um grande responsável pela continuidade. Injustiçado também. Com certeza. Pela continuidade. A gente observa que muitas dessas jogadoras jogam juntas há muito tempo, mas no dia a dia elas partilham de realidades diferentes. Algumas jogam no Brasil, outras na Europa, outras nos Estados Unidos. E o futebol americano, que é onde a Marta está atualmente, é totalmente diferente do futebol brasileiro, ainda mais do europeu. Então, acho que isso, na hora de juntar todo mundo para você poder fazer um treinamento, para você fazer uma preparação para um campeonato que vai durar... Em 2015 tinha a seleção permanente, né? Na época. Sim. Agora não tem mais. Nem isso. Então a gente vai torcer aí para passar da fase de grupos, mas sendo bem realista mesmo. A minha opinião é que o Brasil não passa das oitavas. Não sei vocês, o que vocês acham? Eu acho que não passa também, não. Eu também tô com a Natália, eu também não tô com Não muita esperança dessa primeira fase. Eu acho que não vai fazer feio diante da Jamaica, que sim, é um é a time estreia. totalmente É um time- inexpressivo. Eu acho que consegue pelo menos o 3º lugar do grupo. Porque a Itália também é um time em ascensão, é uma seleção que está jogando bonito, assim, um time O grande organizado. diferencial tem sido a defesa. A defesa, né, que Time é alto. o DNA italiano. Mas eu acho que o que você falou da idade delas, né, da média de idade tem delas que ser conter- mais tem que conter avançada, é muito uma questão de formação de jogadoras também, né? No Brasil, o Brasil é enorme. Sim. Com certeza tem muitas Martas Não tenho dúvida. pequenas que poderiam se formar no Brasil. Mas por que elas não se formam? Elas acabam escolhendo outro esporte, né? Hoje em Porque dia... não tem oportunidade. Agora que está começando a ter categoria de base feminina nos clubes, mas assim, não é suficiente. Está tendo por uma série de normas que são exatamente. impostas, né? Não é Exigências naturalmente. de cima, não é Sim. partindo dos clubes. Os clubes não têm interesse no futebol feminino. Isso é um fato. a gente São poucos os clubes que não veem o futebol feminino como, isso vai me dar lucro futuramente.
vai dar se você investir agora. Com certeza. Tanto que não sei se vocês viram hoje a Folha de São Paulo de hoje, tem uma matéria muito boa do Alex Sabino sobre o Centro Olímpico. Sim. Que é o único que tem categoria sub-11, acho. Sub-11. Entendeu? Então muita menina vai pra lá, você tem que fazer peneira, etc. Mas é um trabalho isolado, quer dizer, uma iniciativa isolada Mas as da Prefeitura de São Paulo. As mulheres, elas, quando elas escolhem, eu digo por mim, assim, pelo menos pelas minhas amigas que começaram comigo. Quando a gente era pequena, o que geralmente as meninas faziam, né, Natália? Fazia balé, jazz, patinação, aí o esporte, vôlei. Que chamam de esporte feminino, né? Vôlei feminino, nossa, eu nunca gostei de jogar vôlei. Também não. Sou péssima. Não que eu seja ótima no basquete, mas foi o que eu mais me identifiquei. Mas assim, você fazia os esportes chavões, né? Aí, handebol. E aí de quem fugisse disso. Hã? E aí de quem fugisse disso. Handebol, artes marciais. Tinha um pouco mais de dinheiro, tênis e por aí vai. Exato. Não, isso não fazia parte da minha realidade. Não cheguei a praticar. Mas assim, eu digo por mim, eu primeiro joguei handebol, depois eu fui jogar basquete, e no basquete eu fiquei, graças a Deus. Mas assim, você não tinha incentivo pro futebol. Quando que uma menina ia jogar futebol num campo? Não tinha. Não tinha. Se você parar para pensar, eram mais esses esportes mesmo. E natação. Então, por exemplo, até você parar para ir jogar um desses esportes, e o que me deixa muito feliz, fugindo do futebol, é a quantidade de meninas que hoje praticam artes marciais. Sim. É muito legal, porque baboseira, machismo, esse papo de que Muay Thai, judô, karatê é só para homem. Não. Hoje a gente vê aí a Amanda Nunes no UFC e a gente tem orgulho das meninas, né? Mas é difícil. Não tem. O país do futebol não tem espaço para elas. Irônico até. Complicado. Tem participações aí, Ted? Tem algumas aqui. A Morena Flor, boa noite a todos. A Mariana Fernandes, conhece? Opa, grande Mari. Mariana, que trabalhou com a gente à tribuna. Bom ver vocês, meninos, muito sucesso. Valeu, ela fala que o fato é que a presença de mulheres no esporte até cresce, mas o preconceito, infelizmente, não diminui. Meio exato, sintetiza exatamente o que a gente vinha falando aqui. O Fernando Pessoa, boa noite, pessoal. Ele faz antes a Sônia Maria Santos, boa noite, meninos e meninas. E o Fernando Pessoa faz uma pergunta, a gente acho que até já abordou de certa forma. Vocês saberiam me dizer por que existe um certo preconceito em relação ao esporte feminino? Ou vocês só se direcionariam ao futebol, esse preconceito? Eu arrisco a dizer futebol. No futebol é mais. Né? Mas eu acho que, por exemplo, no vôlei, né, que falam que é esporte feminino, mas não tem tanto. Mas eu acho que no esporte em geral tem por conta de ser um problema social, né? Isso. O machismo é um problema social, sim, cultural, enfim, que provavelmente nunca vai acabar, que reflete no esporte. Não tem como fugir disso. Mas no futebol é muito forte, porque, como ela estava falando, a Rafa, na escola a gente não é incentivado a jogar futebol, futsal. Não. Mas em casa também a gente não é incentivado. Nossos pais, nossas mães, geralmente não chegam. Filha, senta aqui, vamos assistir esse jogo aqui do Corinthians, do Santos. Não fazem isso com as meninas. Tanto que a maioria das atletas Eu fui uma exceção. Você é uma exceção. Meu pai, meu avô, nunca chegou para mim e falou, Natália, vamos ver um jogo. Partiu de mim. Eu me interessei. A maioria das minhas amigas não gosta de futebol, não gosta de esporte. Isso é Quantos curioso anos você também, tem? né? Eu tenho 23. Então, eu tenho 10 a mais. Eu acho que também é uma questão de geração, né, meninas? Sim. Pô, também Sim, Eu pode acho, ser que isso. eu acho que pode ser uma questão de geração, Também. porque a minha geração, dos 30, a gente, com 10 anos, eu vi o Brasil ser campeão do mundo. Então, tudo é um start. Eu vi a Paula, a Hortência, a Janete. Então, no meu caso, eu me interessei por basquete assim. Eu lembro que eu estava passando numa rua, na Lobo Viana, tinha um colégio, Maria Montessori. Maria Montessori. Do lado esquerdo, tava assim uma faixa. Faça como a Paula, a Hortência e a Janete. Venha jogar basquete. Só que eu não estudava naquele colégio. Então eu falei, mãe, eu quero jogar basquete. E achei um lugar para jogar basquete. Porque, assim, é o que você falou.
a educação esportiva, a formação esportiva, ela parte de casa. Eu tive sorte. Eu, meu pai, meu irmão, as pessoas que eu convivo, esporte. Mas se isso não é influenciado também na escola, porque a escola é o grande formador, tem né? papel fundamental. As escolas que eu estudei tinham isso, mas é dali que começa, né? A gente fala muito de Ver o tudo esporte começa como educação também, Claro. não é só a prática esportiva. tudo é pela base, meninos, meninas e, enfim, hoje a gente também tá ampliando o leque, né? A gente está vendo também a questão dos gays, transexuais aí no esporte. Então, isso é muito bom, é positivo. A gente amplia o leque, a gente tem uma diversidade hoje que nos permite escolher o que a gente quer fazer. Antigamente não era assim. Se você, como o Ted falou, né, 50 anos atrás, quando que uma mulher ia jogar futebol, ia ter um campeonato? Você vê, para ficar no... Acho que você vai lembrar. A São Silvestre, por exemplo, passou a só ter mulheres a partir de 1975. Nossa. Porque, e também porque 1975 foi o Ano Internacional da Mulher. E aí... Foi uma conquista. Exatamente. E assim ficou. A gente Estou estava até comentando hoje. agora há pouco da mídia, né, que está entendendo a importância da mulher no esporte, mas até alguns anos não era bem assim. O Ted deve lembrar uma capa da revista Placar, acho que de 95, 96, quando a Placar era grandona, assim. O futebol é com as mulheres, tá? E botou um monte de modelo na capa, com um shortzinho curtinho, porque esse era o atrativo, o estereótipo. Mas é verdade. Curioso isso. Muitas vezes, os uniformes... Tudo começava do uniforme. Aí dizia, a melhor parte do jogo é a troca de camisa. Exato. Não, é absurdo. Pior que esse tipo de jornalismo até pouco tempo ainda era aceitável, assim. Não falando das mulheres. Mas assim, por exemplo, confira fotos da namorada do Cristiano Ronaldo. Sim. Sabe? Ainda tem, viu? Ainda tem um pouco, né? Não cabe mais isso, sabe? Não, de maneira... E até pra gente, né, Natália? Eu acho que quando a gente fala de esporte, a Natália hoje só vive esporte. Eu trabalho na Prefeitura de São Vicente, trabalho com assessoria, mas o esporte nunca sai e a gente discute todo de esporte ali, conversa, e o que eu vejo que é legal são as pessoas respeitarem a sua opinião. Não é porque eu sou mulher que eu sou melhor ou pior do que um homem. Pelo contrário, às vezes muitas mulheres entendem mais de esporte do que homens, porque eles não se interessam, não porque elas são superiores ou eles. Pessoas gostam de pessoas. E assim, pessoas veem esporte, pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Eu acho que ver isso como um todo também é uma forma de respeito. O que está acontecendo agora do futebol feminino, da Copa do Mundo, ser reportada por mulheres, aí você para e pensa, quando que uma mulher entrava no vestiário para fazer as entrevistas lá nos anos 90? Não tinha como. Talvez... Uma exceção é a Regiane Ritter nos anos 80, e mesmo assim era a única. E era difícil, né? Tinha que sair, e né, ainda tem muito cara machista, mas eu acho que a tendência, se Deus quiser... machista. Muitos. Responde de um jeito, a Rafaela pode até confirmar, de que responde de um jeito para o repórter homem e responde de outro jeito para a repórter mulher. Isso Já tem muito aconteceu. treinador em coletiva que faz. O treinador que você está falando, que a gente não vai comentar aqui, que é o que a gente via bastante, eu lembro comigo, ele tentou dar uma, mas aí quando eu vim já com uma informação, ele viu, aqui ele não vai crescer. Então, comigo ele acabou respeitando na marra. E eu acho que tem que ser assim, em tudo na vida. A gente pode conseguir o respeito, eu te respeito, você me respeita. Só que se isso não é livre, a gente se impõe de uma maneira educada. Acho que as pessoas em volta também podem ajudar nessa questão, porque não sei se vocês viram recentemente, teve uma repórter lá no Paraná que sofreu assédio do Petralha. Né? Enfim, todo mundo se calou. Ele foi. Será que ele falaria daquele jeito? Com um homem não falaria, provavelmente não falaria. Entendeu? E ninguém chegou assim para que também é uma situação difícil, mas ninguém chegou e falou, olha, não tá certo, vamos acabar essa coletiva, enfim, porque ele foi extremamente desrespeitoso com ela. Assim, muito desrespeitoso. Ele humilhou a menina.
Então, eu acho que as pessoas em volta, não só companheiras de profissão mulheres, homens também podem ajudar nisso e se posicionar, repudiar, porque não é aceitável, né? Vocês acham que ainda há mulheres que não aceitam as mulheres esportistas, ou as mulheres com mentalidade atrasada, retrógrada, que veem outras mulheres com olhos tortos por causa dessa ascensão, seja no esporte, seja em outras áreas da sociedade? Ainda tem? Eu acho que sim. Eu acompanho muito a Ana Thaís Matos no Twitter. Eu gosto bastante dela. Ela comenta muito bem. Ela, né? nossa, muito boa. ela já tem uma carreira bem no longa, rádio, né? Na CBN, setorista do Palmeiras, Corinthians, enfim. Mas na televisão ela tá há pouco tempo, né? Sim. E na Copa do Mundo de 2018 ela mandou muito bem nos comentários. Ela foi incrível. Agora ela vai comentar a Copa também feminina. E ela sofre muito ataque nas redes sociais, Twitter, principalmente no dela é um Twitter. problema. Eu leio, às vezes paro para ler os Também. comentários, eu fico chocada, porque tem meninas que comentam coisas ruins sobre ela, assim, não sobre... Às vezes você não gosta de uma pessoa, não gosta do estilo do Lógico, comentarista, ok. Mas, assim, comentários sobre o fato dela ser mulher mesmo, sabe? Você não deveria estar aí por isso, sabe? Não dá para entender muito bem isso, mas existe. É uma minoria, né? Mas... Sim. A gente fala tanto sobre o termo da moda, né? Sororidade. Sororidade. Só que, às vezes, das próprias mulheres isso não vem. Por exemplo, eu acredito que é o que a gente falou antes, né? A minha opinião não é melhor ou pior, porque eu sou uma mulher. Apenas eu acho que a gente tem que ser respeitado pelo que a gente faz. Hoje eu não trabalho com esporte mais diretamente, todo dia, mas sempre que eu estou numa discussão, ali, brincando, montando o time do Cartola, a gente tem argumentos. E por que não esses argumentos não são válidos e para um homem pode ser? Porque é engraçado, assim. Eu acho que como eu venho desde criança com isso de esporte, de jogar e de conviver nesse meio, eu não sofri tanta resistência, assim, porque é o que eu gosto mesmo, apesar de fazer outras coisas. Você mas não é uma infiltrada, entre aspas. Pode ser, mas eu já vi isso acontecer com outras pessoas e a minha reação é, opa, peraí, não é assim. Um exemplo era nos Jogos do Santa, lembram, meninos? Sim. Tinha a torcida da engenharia. Aliás, se for o que eu estou pensando, eles gritam a mesma coisa até hoje. Gritam. Eu estava na faculdade, eles já gritavam. Mas graças a Deus eu consegui com que eles não é? gritassem, porque era assim, quando a gente ia passar para fazer a matéria, eles gritavam, normal. Só que aí você olhava, se você ficava bravo era pior. Se você dava uma risada ou beleza, Desarma, né? parava. E aí, comigo eu dei essa sorte, assim, não sofri bullying, mas eu tenho uma amiga que ia comigo nos jogos, ela... Não, mas eu vou ter que passar pela engenharia. Eu falei, calma, fica tranquila. Passa reto, nem dá risada e nem fica brava. Porque se você... Indiferença. Indiferença, pronto, matou. Eu acredito que isso funciona na vida. Assim, quando você é indiferente, você não me define, mas eu respeito a sua opinião. Então, você passa a conviver melhor com as diversidades, sabe? Principalmente... Conheci a Natália hoje, vi, pô, legal, entende, bacana, por que ela não vai poder chegar na profissão dela, sendo uma jornalista esportiva e ter respeito como vocês, homens, claro, né? Então, eu acho que parte de nós, mulheres mesmos, nos ajudarmos e falar que não. Tem mais participação, Tânia? Tem uma aqui, o Vitor Miranda, né, que trabalhou em A Tribuna, que a Vitor. Rafaela também... conhece, trabalha lá na Prefeitura de São Vicente. Sem Legal. bullying, Vitor. É legal ele. E ele direciona a pergunta para a Rafaela, mas também vale para a Natália, que é o seguinte: o que vocês acham de transexuais disputando competições esportivas femininas? Aí ele cita o caso da Tiffany, né, no vôlei, né, que isso gera muitos debates. O Bernardinho recentemente foi pego ali fazendo um comentário e tal. Essa questão... da força, dos hormônios, enfim, dessa transformação que nasceu homem e acabou, ela disputa em competições femininas, né? Quer começar? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu vou ser bem sincera. Mas eu acompanho assim, por alto,
não acompanho muito vôlei. O caso da Tiffany, né? Que é do Bauru, né? Que ela joga. Isso. E, assim, eu vi que ela não foi a melhor do time, não é a melhor do time, não é a melhor da liga. Enfim, eu acho que a discussão em cima dela tem muito preconceito por trás, assim, mais do que discutir, de fato... É mais do que uma preocupação, né? Exatamente, mais do que uma preocupação das questões biológicas, enfim, que tem, né? Existem muitas diferenças, mesmo ela tendo feito a cirurgia, enfim, ela tem essa vantagem, digamos, né? Física, biológica. Mas eu vejo que, assim, a questão é muito preconceituosa. Os comentários, os argumentos. Então, assim, eu nunca cheguei a me aprofundar nessa questão dela, nunca li muito sobre isso. Mas eu acho que, mesmo quando ela... aliás, quando ela vai bem, eu li alguns comentários que, quando ela vai bem, que começam a falar sobre isso. Quando ela vai mal, ninguém nem lembra. Ninguém lembra, né? Ninguém nem lembra. Foi um momento bom dela que motivou essa Sim, afirmação exato. do Bernardinho. Aí, pô, uma pancada de um homem é difícil de... Então, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente lida com esse assunto, porque opinião é uma coisa muito pessoal, mas quando você é uma pessoa pública, ela tem um tamanho muito maior. Então, por exemplo, a minha opinião em relação a esse caso, eu acho que tudo deve ser amplamente discutido, né? A gente volta na questão dos questionamentos feitos pelas pessoas. É um fato que ela é um transexual. É a mesma coisa que eu tenho alguns amigos transexuais, é a mesma coisa da identidade social, né? O nome social. Como é que eu vou olhar para uma pessoa que se parece o João e chamar de Maria, ou vice-versa? Então, essa briga ela é muito válida, porque as pessoas ainda são muito preconceituosas. Acho que no caso dela, é uma pessoa... Já entra a questão número 1, a questão psicológica. Ela com ela mesma já é um conflito no começo. Agora ela me parece bem decidida. Ela decidiu que ela vai ser uma mulher e ponto. As pessoas chegar nesse ponto, imagina o tanto de conflito. Com certeza. E assim, e não cabe às pessoas aceitar ou não. É ela com ela mesma. A gente tem que respeitar, né, as decisões do outro. Por mais que outros atletas, as pessoas não concordem, eu acho muito errado você fazer uma pessoa vítima de preconceito, sendo que a única coisa que ela está querendo fazer é jogar. Claro que tem a questão do físico, mas se a gente olhar atletas femininas de alto rendimento, o nível de hormônios produzidos também é bem alto. Então, é uma questão que tem que ser tratada com responsabilidade. É difícil a gente vir aqui cravar e falar eu concordo ou não concordo. Sim. Eu acho que, primeiro de tudo, é o respeito. E dois, pessoas públicas têm que tomar cuidado com o que dizem, porque elas formam opiniões, né? Você vê o técnico da seleção falando que a pancada de um homem é forte, eu vou rapidamente voltar à realidade que eu, às vezes, passo no basquete. A gente joga homens e mulheres, num ambiente predominantemente masculino. São 30 homens e 3 mulheres. E aí a gente teve uma discussão dias atrás da questão da participação da mulher, que a gente revezava, e agora todo mundo falou, não, é que nem homem, vai lá e... É isso. A partir do momento que você se predispõe a jogar com outros homens, você tem que estar sujeito a apanhar. Essa igualdade aí, digamos E essa igualdade, ela tem ônus e bônus. Então, no caso da Tiffany em específico, ela tem um ônus que ninguém vê também, né? É uma questão delicada. Então, acho que tem que tratar com responsabilidade. E, assim, a gente tem que pensar que, acima de tudo, é um ser humano que está ali. O que vocês pensam a respeito? Eu acho, eu vejo mais pela coisa da biologia mesmo. Essa parte da biologia que talvez acho que seja o grande debate. O fato dela ter nascido do homem, depois feito essa opção por virar mulher, com operação e tal. De repente, num momento, talvez no momento inicial, eu acho que houvesse, de repente, uma diferença. Mas acho que com o tempo isso... Eu não sou médico, eu não estudei anatomia, digamos assim, essa parte... Mas eu acredito que isso, com o tempo, isso se dilui. Eu acho que ela é mais uma com o mesmo físico, porque é o que você falou do alto rendimento.
De repente, você colocar na balança a mulher e a Tiffany, de repente a força física, a quantidade de treinamentos e tal, elas são equivalentes. Aí tem pode ser a coisa da técnica. De repente ela se sobressai, como o Anderson falou, vocês falaram, ela sobressai em um jogo, fala, tá vendo? Mas é assim. Ela sobressai porque é assim, sabe essas coisas? Aí se ela vai mal, aí ninguém lembra disso. Eu subscrevo o relator. É mais ou menos por aí mesmo. Que regule isso, né? As taxas de hormônio, não sei o que lá, e ela sempre tá abaixo do que é a média lá, né? Essa semana teve o caso da Caster Semenya, né? Da corredora lá sul-africana que conseguiu na corte, na justiça da Suíça, garantir a presença dela nas competições, porque uma norma da Federação Internacional de Atletismo previa um limite X de testosterona e ela produz mais testosterona que aquele limite permitido. Então, ela, teoricamente, não poderia competir. Então, ela conseguiu, na justiça, virar esse jogo a favor dela. Uma menina que foi super corredora, campeã de várias competições mundial, medalha de Olimpíada, enfim. É uma questão que é bem extensa. O programa daqui a pouco está terminando, né, Ted? Mas eu queria falar com as meninas aqui, falar sobre basquete, né? Que também é uma praia delas. Eu também gosto bastante de basquete, finais da NBA. Meninas, o que vocês acham aí? Hoje, jogo 3, Golden State, Toronto Raptors. O que vocês acham? O Duran não joga, né? E aí, Natália, tu gosta de basquete? Eu gosto. Não entendo muito, pra ser sincera. Eu comecei a acompanhar basquete tem pouco tempo, tem umas 2 temporadas. Sou torcedora do Dallas Mavericks, então eu sou uma sofredora. Com certeza. Te entendo. Aquele time de Nova York, sabe? Certo. E o Ted, qual time? Da NBA, assim, eu acompanho, não sempre, né? Mas eu gosto mais, sou mais tradicionalista. Eu gosto, Lakers, Chicago Bulls, sabe? Essa coisa mais tradicional. Miami Heat. Modinha. Só modinha. Tem que ser raiz, Dallas Mavericks. Mas eu acho que gostaria que desse Raptors, né? Porque chega dessa hegemonia aí, Golden State. Vamos dar um tempo. E vou assistir hoje, principalmente por conta do Metallica, que vai tocar antes, minha banda preferida. Bom! E eu acho que hoje dá... Não vai ter show do Drake hoje? Não. Hoje não. Graças Hoje a sem Deus. Drake, que bom. Pena que a minha banda preferida não vai tocar em nenhum jogo, que é o Guns. Mas... Ai, poxa. O Metallica sempre... NHL, NBA, sempre chamam eles, né? Espero que dê. Kawhi brilhando muito hoje, confio nele. E tô na torcida. Principalmente porque eu li numa matéria do Globo Esporte, hoje ou ontem, que a mulher do técnico do Raptors é brasileira, pernambucana. Então, é o Brasil na final da NBA. Tô com o Raptors. Olha, eu acho que a série tá empatada, né? 1-1. Eu acho que vai ser 4-2, sendo bem otimista. O Golden State, a gente vê que, assim, é aquela máquina de campeões, né? É um time que os 5 jogadores se bastam, tem o sexto homem muito bom. Mas o que acontece? Tem acontecido um fenômeno que fez o Golden State, além de todos os talentos individuais, claro, a gente olha o Curry, como não lembrar do Larry Bird, né? Nas máquinas de 3. E, assim, eu acredito que o Warriors, ele chegou com muito salto alto porque não imaginaria que perderia o jogo 1. Só que aconteceu um fenômeno desde as semifinais que o terceiro... Todo mundo que assiste, eu assisti todos os jogos, a gente fala, o terceiro quarto. Porque no terceiro quarto os caras estão perdendo de 10, 15 pontos, vão lá e viram e, assim, desestabilizam totalmente tudo que o adversário já fez. E, assim, todos os jogos foi assim com o Bucks. Risco deles, assim, Eu acho que, assim, é um time entrosado. É aquele time que joga junto muito bem. Então, por exemplo, o Durant saiu, o grande questionamento era, será que ele vai fazer falta ao ponto do Warriors perder? Mas o Warriors não é um time de uma andorinha só. Não é que nem as franquias aí que enfrentou, que nem o Bucks é o Antetokounmpo, o próprio Raptors, Kawhi, o Lakers, LeBron. Então você vê que a maioria dos times da NBA... É engraçado que a NBA tem um fenômeno, não sei se vocês concordam, mas as pessoas torcem pro jogador.
Não pro time. Sim, Né? verdade, Eu tô com a camisa do Miami Heat, mas eu torço pro Lakers. Não porque o LeBron, na minha opinião, LeBron ladrão é conquistou sinistro. seu coração, não? Conquistou, com certeza. Mas eu já vinha desde do Kobe, desde o Shaq. Então, o meu time na NBA sempre foi o Lakers. Claro que quando o LeBron foi pro Miami Heat, o coração deu aquela balançada, porque não dá pra torcer pro Cleveland, né? Mas não dá a mesma coisa que tu Na época torce. do Varejão, pô. Não dá. Mas assim, eu acredito que o Raptors perdeu uma excelente oportunidade de ganhar no último jogo. Assisti com o pessoal do rock aí, meus amigos músicos, quase todos eram Raptors, mas o Warriors ainda é aquele time que encanta, né? Que Lembrando brilha os olhos. Dos 7 jogos, supondo que vá até o 7º jogo, Sim. são 4 jogos em Toronto. O quinto Não, jogo, o quinto jogo é em Toronto e o 6º em Isso, Oakland, que já o foram 7º dois. em Toronto, Sim. exato. Mas como todo mundo já está falando que não vai chegar no jogo 7, né? A gente... É difícil. Assim, eu acho que hoje, se o Raptors ganhar fora, vai ser uma mudança de cenário. Acho difícil. E outra, o Golden State está se despedindo de Oakland, vai voltar para São Francisco. Então, Exato. o meu irmão de criação mora em São Francisco, ele fala que o clima da cidade assim tá já naquela receptividade para receber o time. Que é a mesma coisa, a gente mora em Santos, tem o Guarujá, por mais que seja perto, não está ali. O Oakland tá perdendo tudo. Perdeu o futebol americano para Los Angeles, agora vai perder para São Francisco. Exatamente. Pobre Oakland. Eu ainda acho que o Curry tem estrela. Eu acho que o Thompson faz falta porque é um cara que surpreendeu. Já o Durant é aquele cara que você sabe o que vai fazer. Então, quando o cara que te surpreende sai... Mas tem Draymond Green, tem o Iguodala. Não, tem todo mundo, né? Tem o DeMarcus Cousins, que, na minha opinião, surpreendeu, segurou o rojão. Apesar de eu não gostar muito dele, acho que ele é um jogador displicente. Tanto que no último jogo ele cometeu uma falta técnica, porque ele bateu a bola, né, no momento de raiva. É bizarro. Né? E, assim, o problema ainda dos times que enfrentam o Golden State tem sido as faltas. Os times perdem muitos jogadores importantes no último quarto, faltando 3 minutos ali, que é a hora que tem que decidir, por conta de falta. Na NBA, lembrando que são 6 faltas, né? No basquete brasileiro, europeu, são 5. Então, meu palpite hoje, eu quero que dê Toronto, mas Racionalmente é difícil. E o de vocês? O que vocês acham? Rafa. Eu também gostaria muito que o Toronto ganhasse hoje, mas tá com cara de Golden Sabe- State, faz 2-1. Você sabe que eu fiquei triste? Eu gosto muito do Harden, né? E acho que a gente teve também... Um dia o Barba vai ser campeão. Olha, eu Se ele acho... for embora de Houston, ele vai. Eu acho que só assim, porque mesmo com o Chris Paul ali, até a gente viu, né, o Nenê surpreendendo, mas difícil. É complicado. Deixa eu ver. Tem mais algumas participações aqui. Alex Ponciano. Opa, Ô, Pompom! saudades dos Pompom, meus ele meninos. fala isso no ar, ele deve estar louco da vida. Pompom. Aliás, Pompom, saudações flamenguistas, ele vai entender. Ah, ele vai entender. Vai ficar muito feliz com a sua observação, só que não. Sinto saudade dos meus meninos. Beijo, Glauco, Ponciano, Márcio Rosas. Grandes figuras. Ele falou, ele deve ter acompanhado o programa já até a partir de um determinado ponto. Aí ele fala assim: vocês falaram que tem uma exposição no Museu do Futebol com o título Contra-Ataque, conta a história do futebol feminino no Brasil. Acho que está tendo no Museu do Futebol. Eu vi alguma coisa que é uma espécie de história que está sendo construída e Isso. tal. Não é isso? Aham. E Eu além não disso, fui vai ainda. passar os jogos do Vai. No Sesc também, lá em São São Paulo. Paulo. Bem, Vão né? passar todos os jogos. Aliás, é bom falar, né, que todos os jogos da Copa vão ser transmitidos no Sport TV, Globo. Não sei se pode falar. Pode, né? Pode. Sport TV, Globo, Globo Esporte, todos os jogos. Acho que são mais de 80 jogos. Todos, literalmente todos. E o do palpite? O que você acha? Brasil e Jamaica, quanto? Brasil e Jamaica. Acho que 2-1 pro Brasil. Eu acho que vai ser 1-1. E vocês? 2-0 Brasil. 3-1. Nossa, o Ted tá guardando. confiante. A Marta vai guardar quantos gols, Ted? 1, 2? Vai dar um só. Eu acho que a só. Marta Vai dividir não com a vai Cristiane. jogar. A Cristiane vai fazer 2. Eu acho que a Marta não vai jogar também, mas... Tem uma outra pergunta aqui, também do Cássio Lira, grande Cássio Lira, mandando Cássio um abraço pra Lakers. gente, um beijo pra Rafa e pra Natália. Beijão.
Beijo, E Cássio. ele falou o seguinte, que ele assim, pergunta para Rafa e para Nath que elas façam um top 5, cada uma de atletas mulheres na opinião delas. Quem quer Nossa. começar? Fácil. Da quinta para a primeira, aí dá para pensar na primeira. Fácil, hein? O Cássio Vieira caramba, botou Cássio. Combina as duas antes. assim, nunca dá nada. Top 5. No pique, gente. Vamos ver. Top 5. Eu vou puxar para as brasileiras, tá? 5. Poliana Okimoto jogou, nadou muito. 4. Difícil, hein? Caramba. É que são tantas boas que... vou tentar colocar uma de cada esporte, não dá, porque, na minha opinião... Aí você fica... como ele não estabeleceu um critério assim, você fica à sua vontade. Ó, vamos lá. Poliana Okimoto. Ana Marcela. Cristiane Marta. E a primeira? Pô, pra mim é que... Não é porque é minha amiga, mas a Lígia me surpreendeu. Sabe por quê, gente? Um adendo. A Lígia saiu lá de Manaus para treinar em Santos. Ela teve uma dificuldade enorme até conseguir se inteirar ali no esporte. Então, eu acho que, às vezes, assim, a gente, quando faz um top 5, né, os nossos preferidos, a gente pensa em quem está mais em evidência. Mas essa luta aí das mulheres, em busca da igualdade, em busca de poder jogar e conquistar um espaço no esporte, a história da Lígia me encanta. Eu sou fã, ela sabe... Para mim, e eu a vi jogar, foi uma mulher a jogar um torneio individual na Olimpíada, a gente tem que bater palmas. E Você, você, Natália? Natália? Eu tenho que pensar, hein? Eu nem só um PS. Eu não coloquei as óbvias, tá? Marta, Janete, Paula, só para não falar que eu só gosto de basquete. Tá certo. Olha, difícil. Minha top 1 é a Cristiane. Eu gosto muito, muito dela. Porque além dela ser, né, tudo que ela é dentro de campo, a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, ela tem uma voz muito poderosa, assim. A gente viu nas últimas convocações que ela se negou a ser convocada porque ela não aceitava o que estava acontecendo, terem tirado a Emily, enfim, por razões internas e não propriamente de campo. Então, a Cristiane, a Marta, pelo que ela... eu acho que eu vou acabar falando todas de futebol. Eu nem coloquei basquete por causa disso. O Cássio Basquete. obrigação. Claro que para mim as top 3, Marta, Hortência e Janete. Bom, a Marta em segundo. Bom, vou falar também de atletas da região, né? Eu gosto muito da Jennifer Parinos, que ela é mesatenista, né? Foi bronze nos Jogos Paralímpicos de 2016. Fez história aí, gosto bastante dela. Formiga, não tem como fugir disso. Ela é um ícone, né? E vou falar outra de futebol, não tem como fugir. A Cici do Amor, que fez história pela seleção brasileira. Não acompanhei ela jogando, mas eu gosto muito da história dela e como ela batalha ainda hoje pela modalidade, pelo desenvolvimento da modalidade. Então eu fico... Falei 5? Falou. Fala. E Sou vocês? péssima com Vamos rebater matemática. a pergunta. E vocês? Top 5. Top 5. Só colocou a gente na roubada, né, Não, Natália? mas quem colocou na roubada foi o Cássio. É verdade, verdade. Cássio, reclama com o Cássio. você me deve uma, hein, Natália vai Cássio? reclamar com o Cássio lá. Reclama amanhã com o Cássio. Tá meio estourado aqui. Eu não vou nem colocar um top 5 assim, mas uma figura que eu acho adorável também do esporte da região aqui, que é a Beth Gomes. A Beth Gomes é uma figura maravilhosa, tem uma história de vida bem bacana, assim, bem complicada, assim. Ela conseguiu reverter várias situações adversas da vida dela e hoje é um fenômeno na modalidade dela, na arremesso de peso, de disco, enfim. Então, é muito bacana. Eu destacaria a Beth. Você, Tete? Olha, eu das 5 aí, acho que para mim as 3 primeiras, pelo menos, seriam a Marta no futebol, a Hortência e a Paula
Para se definir o segundo e o terceiro, a segunda e a terceira, para mim é complicado. A segunda e a terceira, que eu disse que seria a Hortência, seria a Paula. Daria até um empate técnico para as duas. Mas eu gosto muito das três. Sabe aquele... Tem um prêmio Comunix, né? Sabe Sim. quando o cara já ganhou? Aquele... o concurso. O concurso não pode... Então, pra mim, eu nem votei Nem votou na pra mim, Hortência, na Paula e na Janete, mas que pra mim elas eu seriam... Eu não consigo deixar fora, viu? Não, pra mim lógico. é aqueles que você nem vota mais. Mas é Bueno, tem Nossa. Jaqueline, A gente vai Vai ficar a noite inteira aqui. Gente, a gente tá com o tempo estourado aqui, mas queria agradecer a presença de vocês. Obrigado por vir ao Só Esportes debater. Falar de esporte acho que é muito gostoso, né? Falar com gente que gosta, que se dedica, que entende do que tá falando é bem melhor ainda. Natália, brigadíssimo pela presença, viu? Parabéns pela tua caminhada aí. Sei que você tá começando a expandir teus horizontes, assim. Muito sucesso para ti. Obrigado pela participação. Eu quem agradeço pelo convite, adorei estar aqui, bater esse papo com vocês. Estou sempre acompanhando vocês. Parabéns também pelo projeto, né? Que vocês valorizam bastante todos os assuntos envolvendo o esporte, né? Não ficam só numa coisa só. E, enfim, gostei bastante. Muito obrigada. Valeu. E a Natália é minha vizinha, viu? Somos vizinhos. Eu fiquei sabendo que era minha vizinha. Não vizinha de porta, né? Já seria demais. Aí não seria saber, né? É vizinha de de bairro. rua. Né? De rua ali. Você na padaria, coisa do tipo? Não, ainda não. Não. É quando eu falei que onde eu morava, ela falou, pô, mas eu moro aí perto. Rafa, brigadíssimo também por ter vindo, viu? Você é uma figura bem legal, te conhece há bastante tempo aí. Não vou falar quantos anos, porque revela a idade. Eu já da falei gente. minha idade. já falou. Eu tenho bom, né? 33. Não tem problema. Mas eu deixo que você oculte a sua, tá? Obrigada, gente. Sensacional. Obrigada pelo convite. Assim, Natália, super bacana de conhecer. Como eu falei, assim, é legal você compartilhar sobre esporte, bater um papo. Quem puder acompanhar também o programa de vocês, pode deixar que a gente vai divulgar aí nas nossas redes. Opa. Parabéns pelo projeto. Acho que vocês foram muito corajosos em continuar essa história que, assim, a gente às vezes sai de um lugar, mas a nossa essência ela não muda. Então, eu acho que o importante é que vocês mantiveram esse sonho vivo e a gente sempre que puder, né, vai poder estar junto, compartilhando. E é isso aí, a gente tem que valorizar não só as mulheres no esporte como jornalistas, mas as mulheres atletas e valorizar também todo mundo que se dedica aí ao esporte amador, que hoje em dia está difícil. Exatamente. E força aí para todo mundo e um abraço. Obrigada aí pelo convite. Valeu, gente. Obrigado, Ted. Acabou, né? Bora. Acabou. Obrigado, Natália, Rafa, obrigado pela participação, né, por terem vindo. Um grande abraço a todos. Só registrar a participação do Fabiano Cardoso. Infelizmente não vai conseguir fazer a pergunta, a gente já está em cima da hora. Mas um abraço, Fabiano, e a todos que participaram, que assistiram, que perguntaram aqui. Mais um programa Só Esportes do Espaço Cultural Filete. Grande abraço, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.